Eu sou o pastor Nicolete e estou aqui para compartilhar a minha história de vida. Eu sou paranaense, sou nascido no ano de 81, 16 de janeiro de 1981, aqui no sudoeste do Paraná, na pequena e charmosa cidade de Planalto, Paraná. Sou natural, então, dessa região do sudoeste do Paraná, região sul do Brasil. Sou filho de uma família de agricultores, meu pai Armindo Nicolete e minha mãe Porcídia Rodrigues. Meu pai completou em janeiro, eu faço aniversário dia 16 de janeiro, ele no dia 17, ele fez 89 anos de idade. São residentes atualmente no município de Barracão, no Paraná, e vivem na agricultura ainda no sistema do interior, né? Eu me lembro de algumas coisas da minha infância e uma das coisas que logo que eu comecei a entender, meu pai e minha mãe começaram a compartilhar comigo, começaram a contar para mim, é que houve um tempo na minha vida, quando eu tinha por volta de 3 anos e meio, em que eu fui acometido de uma enfermidade que eles, naquela época, não sabiam de que se tratava. A princípio, o que se tem ideia é que era uma infecção e que ela foi tomando conta do meu organismo, dos meus órgãos, e passei por um atendimento médico, passei por internação, passei pela UTI, e de repente os médicos não acharam mais solução e eu fui desenganado pela medicina. E a mãe e o pai sempre relataram isso, que ao sair no corredor de um hospital, um médico chamou de volta eles, um casal de agricultores, que segundo a mãe, eu estava nos braços deles e eu era pele e osso. Eu era um cadáver, uma criança que não falava, que não andava, que não me alimentava e que os médicos não tiveram como fazer algo que trouxesse algum tipo de resultado para a minha saúde. Mas um médico chamou de volta, levou eles ao consultório e de forma muito simples, eu ouvi isso centenas de vezes, a minha mãe relatar, mais particularmente a mãe, a maioria das vezes, de que o médico chamou e pediu para eles, vocês são crentes, vocês são evangélicos? Eles falaram sim, ele falou, eu também sou. E meu pai e minha mãe haviam já tido um encontro com Deus, um encontro muito forte com Jesus, uma experiência muito forte que transformou a vida deles. E agora o médico ali no consultório, ele lê alguns versículos da Bíblia e ele fala, olha, como um homem, como médico, não tem mais o que ser feito pelo filho de vocês. Mas como um homem de Deus, eu vou orar por ele. E aquele médico ora por mim, e depois de orar por mim, ou durante a oração, ele é tomado em línguas estranhas, ele começa a falar em línguas, o Espírito Santo se move através da vida daquele médico sobre a minha vida e sobre a vida do meu pai e da minha mãe, que estavam em lágrimas, no desespero de um filho moribundo em seus braços. E de repente, aquele médico, então, ele termina aquela oração e fala para a minha mãe, olha, o Espírito Santo falou comigo que esse filho de vocês não vai morrer, mas que ele está sendo curado agora e que ele será um pastor e que ele vai levar a palavra de Deus por diversos lugares do mundo, que ele vai tocar nações, que ele vai escrever livros, que ele vai produzir para o reino de Deus. Enfim, uma mensagem profética muito forte, quase sem eles entender a profundidade, mas eles agarraram aquela promessa de Deus para a vida deles e voltaram para casa. E no outro dia, ou naquela noite, eu estava com fome, eu comecei a falar, a mãe conta, e o milagre de Deus aconteceu que por volta de 2 a 3 dias eu já estava normal, e o milagre de Deus havia se concretizado na minha vida. E não somente o milagre sobre a minha saúde, que ali ficava uma marca de um milagre, um carimbo de uma cura divina sobre a minha vida, mas também já o pai e a mãe sempre que me contavam isso, eles falavam que eu tinha um chamado pastoral, que Deus havia me escolhido para o santo ministério, para pregar a sua palavra, para tocar as nações com o evangelho de Cristo Jesus. Então eu cresci uma criança com consciência de que havia uma missão sobre a minha vida, mas não era uma consciência somente imposta pelo meu pai e a minha mãe, a nossa casa simples, humilde,
uma família muito pobre. Eu me lembro eu sempre compartilho com as pessoas que ali dos 6 aos 8 anos, meu maior sonho era ter um par de conga, porque a gente andava muitas vezes de pés descalços e tinha frio, geada, passava muitas necessidades. Mas apesar dessas necessidades, era uma casa que tinha abundância de Deus. Era uma casa onde meu pai e minha mãe, eles derramaram sobre nós muita graça, eles derramaram sobre nós muita sabedoria divina, eles nos levaram pelo caminho da oração, pelo caminho da palavra de Deus. Isso veio sendo construído dentro de nós, dentro de mim, um caráter forjado em Cristo Jesus, forjado nos princípios do reino de Deus. Isso foi muito forte. Eu vinha crescendo com uma convicção de uma chamada ministerial, não só porque meu pai e minha mãe falavam, mas porque eu sentia algo dentro do meu coração. Eu me lembro de 5 anos, 6 anos, eu me lembro de ministrar nos cultos domésticos, de falar coisas de Deus que já estavam dentro do meu coração e de sentir o fluir do Espírito Santo através da minha vida, ainda muito criança. E com os 8 anos de idade, em uma manhã de domingo, em um culto chamado Manhã Missionária, na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, eu sofri o maior impacto espiritual sobre a minha vida. Eu fui inundado por um derramar do Espírito Santo tão abundante, tão forte, e eu fui batizado com o Espírito Santo, recebi o dom de línguas, e o sobrenatural de Deus me envolveu, que eu me lembro que nós voltamos, sei lá, se era 10 a 13 quilômetros, que a gente voltava a pé, não tínhamos carro, obviamente, e eu voltei com minhas irmãs e com um dos meus irmãos, e eu voltei, e enquanto voltava parece que os meus pés não tocavam ao chão, estava como que flutuando, mas era muita graça de Deus ali, um carimbo, um selo de autoridade, de revestimento de poder em uma criança de 8 anos de idade. Ei, deixa eu te falar, as coisas de Deus, elas são muito profundas e muitas vezes a gente não consegue mensurar ou dimensionar a profundidade do trabalhar de Deus, como Ele pode escolher alguém no anonimato, como Ele pode escolher alguém onde os olhos humanos não conseguem alcançar e ver valor algum, Deus consegue enxergar. E eu quero ir pontuando aqui, falando para você que está agora me assistindo, eu não sei onde você está, eu não sei qual é a tua história, eu não sei como você está agora se sentindo, quem sabe no anonimato, quem sabe no desprezo, quem sabe no meio por trás de cortinas de pobreza ou até de riqueza, eu não sei o que te esconde, mas nada te esconde do olhar de Deus e da promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Ninguém nessa terra tem a possibilidade de impedir uma promessa de Deus. A morte que tentou me abater com 3 anos e meio de idade, naquele corredor frio de hospital, ela foi vencida por uma promessa. Depois das limitações, a pobreza, os pés descalços e tantas necessidades, nada, nem o rótulo, nada disso pôde, rótulo de pobreza, de limitação, pôde atrapalhar de o Espírito Santo inundar a minha vida naquela manhã de domingo. E isso foi aos 8 anos de idade. Logo, 13 anos de idade, vamos lá. Aos 13 anos de idade eu tomo uma decisão. Essa decisão também é motivada por ouvir as histórias do meu pai, que ele compartilha do seu tempo de leitura da palavra e quanto ele derramava da palavra de Deus sobre a minha vida. E aos 13 anos de idade eu tomo a decisão de ler a Bíblia toda e eu decido isso. A nossa casa não tinha energia elétrica. Iluminado por lampião de óleo diesel, por lamparina. Tem jovem, adolescente que vai me ouvir aqui que vai achar que isso é um palavrão, mas não, tem outras pessoas que vão lembrar disso. E a nossa casa sem energia elétrica, com aquele lampião, lembro que tinha algumas frestas que a gente chamava e o vento soprava e aquela luz balançava, mas eu ia noite adentro, os joelhos amorteciam, mas eu estava decidido a comer tudo o que Deus queria ministrar sobre a minha vida através da Bíblia, a estudar, a ler, e eu fui de Gênesis a Apocalipse, eu li nas noites frias, certo? Aqui do Paraná, e porque durante o dia a gente estava trabalhando na lavoura, principalmente
durante a semana, e nos domingos sobrava algum tempo, mas as noites frias eram aquecidas por fortes revelações de Deus através da palavra, e eu li em 6 meses toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu não só li, mas eu fui ministrado, saltou aos meus olhos, ao meu coração, à minha alma, saltaram informações, revelações da palavra de uma forma surpreendente, de uma forma sobrenatural. Muitas coisas começaram a acontecer ali. Deus pontuava um tempo em que solidificava em mim o chamado, o conhecimento da palavra de Deus. E foi muito forte nesse tempo. Eu vi milagres de Deus acontecerem. Eu presenciei a olho nu o meu pai ser um profeta dentro da nossa casa, a minha mãe ser uma profetisa. Eu presenciei o pai orar por coisas, como foi o caso de exatamente aos 13 anos de idade. Eu vi o meu pai orar por um motor a diesel que estava estragado, e aquele motor, não sei de que forma, mas de uma forma sobrenatural foi consertado. Você pode dizer, pastor, tu está dizendo que Deus é mecânico? Cara, Deus é o que Ele quiser ser. Se precisar, Ele conserta motor, Ele conserta a tua vida, Ele conserta a minha vida, Ele cura, Ele muda, Ele cria coisas, porque Ele é sobrenatural, Ele é grande, Ele é todo poderoso, Ele tem o domínio de todas as coisas. E na simplicidade da fé, Deus trabalha. E ali eu vivi milagres. Então eu tinha a palavra de Deus que eu estava estudando, e eu tinha a prática da palavra de Deus da minha família e a evidência de um Deus sobrenatural. Essa foi minha escola ministerial. Ali eu tenho mais convicção do meu chamado pastoral, e aos 13 anos de idade eu comecei a pregar. As pessoas começaram a me chamar nas pequenas igrejas do interior onde nós morávamos, começaram a me chamar para pregar a palavra de Deus. E eu comecei a falar, e Deus começou a me usar, coisas começaram a acontecer ao ponto que eu não parava mais em conferências, em congressos, em cultos de libertação, e muitas coisas, milagres e sinais começam a nascer junto com o meu tão tenro ministério. E Deus fazia promessas, falava comigo no meio da lavoura, trabalhando, que Ele me tiraria dali e me levaria às nações. E aquilo eu tinha muita convicção, só não sabia como Deus ia fazer aquilo, porque ao olhar humano era impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu não sei quais são as barreiras que você vê para Deus cumprir promessa na tua vida. Para mim era o anonimato, era a pobreza, era a limitação cultural, era os pés gelados, era a alimentação precária. Para mim era aquilo. Era que ninguém sabia que eu existia, mas Deus sabia que eu existia, afinal de contas, Ele havia me gerado, assim como Jeremias, Ele disse, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu não sei quais são as dificuldades, o que eu sei é que a boa mão de Deus, através da minha história, está tocando a tua vida, e Deus que faz promessa, Ele cumpre. Não existe circunstância que faça com que a promessa de Deus não se cumpra. Então, eu começo a pregar, a viajar, e longas histórias começam a acontecer da provisão de Deus, do milagre de Deus, do cuidado de Deus, certo? E de repente, aos 18 anos de idade, eu tinha um incentivo muito grande da então igreja que eu fazia parte, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu tinha um incentivo de que o meu ministério não seria oficialmente reconhecido se eu não me casasse, se eu não fosse casado. E essa era a fala, esse era o conselho, eu entendo, mais bem intencionado dos meus pastores, das pessoas que me viam na época. Então, com 18 anos de idade, um menino que vem da roça, da agricultura, eu começo a pastorear a igreja. Mas não somente a pastorear a igreja, para que isso acontecesse, eu me casei. Eu me casei e agora então eu poderia ser reconhecido no ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu começo a pastorear a igreja, eu começo a atender pessoas, eu começo a ministrar em São Miguel do Oeste. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali em São Miguel do Oeste, na Avenida 15 de Novembro. Eu vou morar em um porão da igreja embaixo, na parte térrea da igreja. Eu começo a pastorear a igreja e agora um ministério muito forte de impacto espiritual. E também um casamento contraído, na minha concepção, eu sei que não tem exceções, mas na minha concepção totalmente imaturo, totalmente despreparado para um relacionamento, imaturidade emocional, imaturidade de relacionamento, sem conhecimento. Na época a igreja não falava muito sobre casamento, não tinha essas palestras que nós temos hoje, que graças a Deus surgiu muitas pessoas que Deus tem levantado como arautos para falar sobre relacionamentos. E eu estava ali,
tentando conciliar tudo, e muitos problemas começaram a surgir, embates espirituais, batalhas espirituais fortes, muitas vidas sendo libertas, curadas. Eu me senti um gigante em cima do altar e me senti um fracassado em casa. Entrou muitos conflitos, discussões, e não conseguia cura para aqueles problemas, e aqueles problemas foram se arrastando, e esse casamento, vou colocar que se arrastou por aproximadamente 6 anos. E houve uma ruptura, houve um divórcio. Isso para mim foi o caos na época. Houve um divórcio, e eu coloco aqui, você pode falar, pastor, tu adulterou, tu pecou? Não, mas eu não consegui levar o casamento, eu não tive maturidade para conduzir o meu casamento. Os problemas começaram a tomar conta e sufocaram o meu casamento da época. E ele ruiu. E quando ruiu este casamento, eu entrei em depressão, porque me afastou também da minha filha, e isso me doeu muito. Agora algumas pessoas religiosas olhavam para mim como leproso, porque agora eu era divorciado. Pessoas que até mesmo me aconselharam para casar, mas não me ajudaram a dar sustentabilidade ao casamento. Mas eu não quero terceirizar responsabilidades, eu quero assumir que era a minha infantilidade emocional. Você que é casado sabe das responsabilidades de um casamento e de quanto é importante estar preparado não somente espiritualmente, emocionalmente, saber de se relacionar. E eu não sabia. E claro que Satanás vai se aproveitar disso. Agora parece que o grande sonho, a grande promessa de Deus sobre a minha vida estava ruindo. Parece que tudo ia terminar. E na atual convenção, na CIADESCP, Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, na época não poderia alguém continuar sendo ministro do Evangelho passando por um divórcio. E então, nessa época, além de Deus levantou muitos pastores, presidentes, que se posicionaram, defenderam o meu ministério, e eu continuei ligado à convenção. E eu continuei trabalhando no ministério. Nessa época eu entrei em depressão. O que é depressão, pastor? Deixa eu falar para você, nessa época eu queria muito morrer, apesar de nunca ter pensado em me suicidar. Mas a dor era muito grande, lágrimas rolavam no meu rosto dia e noite. Eu passava a noite sem dormir, eu não conseguia me alimentar, eu estava morando de favor dentro da casa de um pastor amigo meu. E eu ia para os cultos pregar e parece que tinha um punhal, uma faca cravada no meu coração, e eu tinha conflitos, eu queria estar perto da minha filha, eu via o meu casamento ruir, a minha família se destruir, e afinal de contas minhas emoções foram dilaceradas. E aí o que fazer agora? Eu me lembro de muitas vezes orar e não encontrar resposta em Deus. Eu me lembro de muitas vezes os demônios se materializarem e me enfrentarem e dizer: grita agora onde está o teu Deus, fala agora, tua família foi destruída, como você vai se levantar dessa situação? Eu vi demônios me enfrentarem, mas eu vi também a mão de Deus me levantar e eu repreender aqueles demônios. E foi no meio de toda essa situação que eu comecei a buscar uma cura interior. Agora eu tinha problemas emocionais e algumas pessoas na época falavam que depressão era só demônio, e eu não sabia administrar tudo isso, e eu não sabia mais o que fazer. Eu estava num beco sem saída. Eu era um jovem pastor, eu era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de vontade de ganhar almas para Jesus, que agora não havia conseguido manter o meu casamento e eu estava em desespero. Parece que tudo tinha entrado em colapso. E numa dessas noites sem dormir, nas noites de choro, eu me lembro de uma vez estar dentro do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Quilombo, Santa Catarina, de bruço em frente ao templo, com o rosto no piso daquele templo. E eu me lembro que eu estava dizendo: Deus, a minha oração não é ouvida, não adianta. O Senhor não ouve, eu estava em conflito. Eu não sei se você já teve esse conflito. Quem sabe você está dizendo: pastor, você já falou isso? Sim, eu já falei. Eu estava desesperado, eu não sabia mais o que fazer. Se hoje eu choro enquanto eu falo isso, vem lágrimas nos meus olhos, mas é lágrimas de quebrantamento, de alegria. Mas na época eram lágrimas de desespero, eu não sabia mais o que fazer. E aí, eu me lembro de, no meio de toda essa situação, eu tive uma experiência sobrenatural. Você, não sei se vai acreditar ou não, mas eu tive. Eu me lembro que tinha uma mesa e uma cadeira abaixo do altar, propriamente dito, do púlpito da igreja, e eu estava de bruço ali no chão, e eu me levanto, e eu percebi a presença de um anjo que desceu e sentou naquela cadeira. E aquele anjo veio, eu sabia espiritualmente, eu havia identificado que ele tinha vindo para me trazer uma resposta. E aquele anjo traz algo na mão, como um papel, como algo assim.
E quando aquele anjo começa a ler aquele papel, foi algo, uma experiência sobrenatural, sabe por quê? Ele começa a ler e ele lê uma oração que eu havia feito há uns 14, 15 anos de idade. Há anos atrás eu havia feito aquela oração. E ele lê, mas ele não lê com voz de anjo, nem com voz de Deus. Ele lê, e quando ele lê era a minha própria voz, eu consegui ouvir a minha própria voz, e com aquilo eu entendi que as minhas orações estavam registradas no memorial diante de Deus. Eu quero falar para você, tenha depósito diante de Deus, que nos desertos que a vida te submeter, você vai sobreviver, porque a tua oração estará gravada diante de Deus. Os tempos, as horas de oração estavam gravadas, e aquilo respondeu, arrancou de dentro de mim uma dúvida. Eu tinha uma dúvida, pensando se a minha oração era inválida. E agora eu tinha certeza que não, que aquela experiência sobrenatural através daquele anjo que de repente sumiu, era uma experiência certeira de que minhas orações estavam gravadas em um memorial diante de Deus. Eu quero falar para você, nenhuma das nossas orações são vãs. Elas estão diante do trono de Deus e na hora certa virá a resposta de Deus para o teu coração, para a tua vida e para a tua história. E aí, diante daquela atual situação, desesperado, divórcio, depressão, naquele dia começou uma cura, Deus começou a trabalhar, eu busquei cura dentro da igreja, eu busquei alguém que entendesse minhas emoções, e eles não entendiam, eles levavam plenamente para o lado espiritual, dizendo que era demônio, e eu não sabia mais o que fazer. E eu comecei a analisar, eu comecei a ler livros, eu comecei a procurar cura de Deus, cura emocional, e de repente Deus me deu uma experiência sobrenatural, e quando a impressão que tinha era que meu ministério estava morrendo, eu agora estava divorciado, Deus me tomou pela mão e começou a me levantar novamente. Houve um dia, no meio daquela depressão, em que eu senti uma experiência sobrenatural e Deus tocou a minha alma, as minhas emoções e falou comigo. E naquele dia, sabe o que aconteceu? Aquela tristeza que me fazia chorar dia e noite saiu de dentro de mim. E eu pensei, fui para casa pensando daqui a pouco vai voltar, não voltou. Eu pensei, mas é um entardecer do dia de amanhã, porque no final da tarde me vinha uma tristeza. Eu pensei, vai voltar essa tristeza. E no outro dia não voltou. E eu pensei, quando for um dia chuvoso e frio, vai voltar, porque me aperta mais a depressão nesses dias. E não voltou. Semanas depois eu me dei conta que a depressão havia sido arrancada de dentro de mim pela forte mão de Deus. Eu havia sido curado. Deus havia me curado da depressão. E agora eu não tinha mais aquela tristeza absurda que tomava conta do meu coração. Agora eu estava cheio de alegria, de força, e eu comecei a orar mais, e eu comecei a profetizar mais sobre o povo, milagres começaram a acontecer. E então, na hora que Satanás estava prestes a aplaudir a minha derrota, Deus me ergue novamente. O meu ministério parece que um casulo religioso é quebrado. E agora eu começo a ver as coisas não de uma forma tão medíocre, não de uma forma tão dogmática, religiosa. Eu começo a ver um Deus que está acima da ideia religiosa. Eu começo a ver um Deus que está acima dos dogmas religiosos, que está acima de tudo, todos aqueles religiosos que me julgavam agora. Não fazia diferença para a minha vida. Eu estava nas mãos de Deus e algo começa a fluir e eu começo a pensar numa imersão para curar as emoções das pessoas. Eu começo a pensar e trabalhar num ministério de empreendedores, abriu minha mente, livros, eu comecei a ler, comecei a buscar conhecimento, coisas começaram a acontecer na minha vida em uma velocidade recorde. E o problema agora do divórcio que me desesperava, ele fica assim como uma marca, mas uma marca de milagre. Agora Deus havia suprido o meu coração. Muito embora eu sempre tenha assumido responsabilidades com a minha filha, pago pensão, dado toda a atenção, feito todo o processo legal, judicial, certo? Todo o processo legal, e eu continuava buscando a minha filha e atendendo ela, e tinha momentos difíceis, mas eu superava, e a plenitude de Deus havia entrado dentro de mim apesar do problema. Eu não sei se você consegue entender. Sabe qual é o meu desejo? No meio desse vídeo em que eu estou falando da minha vida, eu sou tomado por uma forte vontade, desejo de profetizar que essa plenitude entre na tua vida, que essa alegria, apesar dos problemas, tome conta do teu coração agora. Que a presença de Deus seja tudo na tua vida. E que as dores, que as críticas, que os julgamentos não consigam abater o que Deus está fazendo na tua história.
que nada consiga arrancar a verdadeira alegria da salvação de dentro do teu coração. E quando eu senti que o meu chão foi tirado, eu levei a grata surpresa de que meus pés não estavam no chão, mas a mão de Deus estava me sustentando. Se tirarem o teu chão, fique tranquilo, você não depende do chão para andar. As mãos de Deus te sustentam em pleno deserto, em plenos momentos desesperadores. Agora o seguinte, aí começa a nascer a ideia, eu começo a trabalhar com empreendedores, eu começo a orar em empresas, eu começo a entender o rótulo religioso é quebrado. E isso acontece, o meu divórcio acontece lá por aproximadamente meus 24 anos, eu mudo de cidade no meio disso, e passam 2 anos e meio aproximadamente, e eu agora curado, restaurado, certo? Eu não sei se você consegue entender o que é essa palavra restaurado, o que essa palavra recomeçar significa. Eu não sei se você consegue entender, porque muitas vezes eu já ouvi alguém dizer que só sabe o quanto vale ser livre quem já esteve preso. Eu não sei se você sabe o que é o valor de um recomeço, se você já teve a tua história esmagada pelos problemas da vida. Se você já achou que tudo estava terminado e de repente a graça de Deus te visita de forma tão forte que você recomeça. Recomeça. Eu não sei se você entende a intensidade que eu não consigo transmitir através do meu vocabulário para dizer que eu fui restaurado em Deus e eu tive uma oportunidade de recomeçar. Eu não sei se você entende o que isso significa, sentir que zerou, que aquilo do passado serviu como experiência e que os demônios estavam limitados embaixo do poder do nome de Jesus e a minha história e o meu ministério continuava em pé. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas eu estava restaurado e agora haviam passado 2 anos e meio. Eu estava em outra cidade e então eu conheço uma menina chamada Cris, certo? E eu começo a conversar com ela, ela começa a conversar comigo e Deus começa a escrever uma nova história e passaram-se apenas 6 meses e eu havia casado novamente. Meu segundo casamento. Eu havia sido abençoado por Deus e agora a gente começava a reescrever uma nova história no sentido de um novo relacionamento conjugal. Mas aqui tem alguns detalhes importantes. Primeiro, pastor, como lidar com a questão do divórcio? Bíblia, eu não estou aqui para fazer um debate teológico. E como lidar com o segundo casamento que muitas igrejas não aceitam? Deixa eu falar para você, Deus não é a favor do divórcio, Ele nunca será. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A religião comete tantos equívocos, porque se acontecer uma fatalidade, acontecer um divórcio, eu creio, e eu sou a prova viva que Deus não vai te abandonar por causa disso. Se você fez tudo o que estava no alcance, e não, porque depende de 2 pessoas, depende de um monte de circunstâncias. E aí, sabe o que a religião faz? A religião coloca aqui um assassino, uma pessoa que teve diversos homicídios, um estuprador, e a religião olha para ele e diz, tem solução para você. Você pode ser perdoado pelo sangue de Jesus, e pode mesmo, e é verdade. Aí a religião pega um irmão nosso, uma irmã nossa, um homem, uma mulher, que passa por um divórcio e diz assim, para você não tem mais solução. Para o assassino tem, para você que foi infeliz num casamento não tem. Eu não vejo um Deus assim. Eu vejo um Deus que me abraçou apesar do meu divórcio. Eu vejo um Deus que cuidou de mim apesar do meu divórcio. Eu vejo um Deus que sempre dá uma segunda chance e dá uma chance de recomeçar. Eu vejo um Deus que me ensinou através da história. Ele não era a favor, foi uma fatalidade, foi um problema que aconteceu. Teve infantilidade, teve tantos fatores. Muito embora eu falei para vocês que não teve um pecado de adultério, eu não adulterei, não teve isso, mas teve muitos problemas que adoeceram um casamento que não foi curado. Agora Deus me deu uma chance de recomeçar. E eu casei novamente. E aí tivemos diversos desafios no início do casamento. Quem conhece a pastora Cris sabe da história tão forte. Um dia vamos fazer uma live ela contando a história dela. Uma história muito forte de cura, de restauração. Ela era fruto de pais divorciados, tinha muitos traumas, muitos problemas. Foram 2 anos muito difíceis e críticos os primeiros 2 anos. Só que Deus continuou cuidando de nós. Hoje já passaram 12 anos e a gente continua curando pessoas, amando pessoas.
Eu estou aqui hoje para abrir os meus pontos fracos, para abrir os problemas que eu tive, para dizer para vocês que eu não sou um pastor semideus, que eu não sou aquela pessoa que não tive problemas, que eu sou uma pessoa que passei necessidades básicas na minha infância e adolescência. Eu sou uma pessoa que já andei descalço, que eu sou uma pessoa que passei por inúmeras dificuldades, que passei por um divórcio, que passei por depressão, que passei por julgamento. E mudamos ali e passamos algum tempo. E aos meus 30 anos de idade, depois de Deus ter claramente me dado uma direção ministerial, e coisas começaram a acontecer porque a visão que Deus me dava sobre assuntos, sobre pessoas, sobre reino, começava a chocar com a visão da igreja. E isso gerava conflito, certo? Gerava conflito. E aqui eu quero falar por que eu saí da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E Deus vinha falando, confirmando através de pessoas e através de direções, confirmando através de profecia, de revelações, de visões, que Ele tinha um propósito de que a gente iniciasse uma igreja, que Ele tinha um ministério diferente. E começou a dar conflito. E eu quero falar para você que eu quero agradecer a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é uma instituição respeitadíssima. Mais de 100 anos de história nessa nação brasileira, levando a palavra de Deus. Eu fui gerado ali dentro, eu fui forjado ali dentro. Tempo de oração, um povo que busca a Deus, tem muita gente de Deus, certo? Agora o seguinte, quando começou a não convergir mais a nossa visão, a minha visão não fechava e algo diferente começa a acontecer e Deus começa a gerar algo diferente na minha vida. E uma coisa é você sair. Quando eu entendi que se eu ficasse dentro da Igreja Assembleia de Deus, eu seria um rebelde. Porque ou você está dentro ou você está fora. E eu entendo o princípio de autoridade, hierarquia, submissão. E eu não podia estar dentro de uma instituição que eu não concordava mais. E Deus havia falado claramente no meu coração para sair. Eu não saí com ferida, eu não saí revoltado, eu não saí rebelde. Eu saí por uma direção de Deus na minha vida. Não fechava mais. O que eu chamo a atenção é para centenas, milhares, quem sabe, de pastores e de crentes que estão dentro das igrejas, inclusive pastores que ficaram lá dentro da Assembleia de Deus, mas são rebeldes, estão reclamando dia e noite, são insubmissos à sua convenção, são insubmissos à sua liderança, são murmuradores, são rebeldes que não têm coragem de assumir o seu ministério, não têm coragem de assumir as suas ideias, não têm coragem, não têm ousadia de romper, de ser claro, de ser transparente com a sua liderança, mas estão embaixo de mentira, de engano. Isso é errado. Eu saí, eu, minha esposa, 33 irmãos, no dia 25 de junho de 2011, nós fizemos o primeiro culto em Capinzal, da Igreja Recomeçar, numa antiga pizzaria. Fomos criticados, profetizaram que eu ia morrer, falaram mal, caluniaram. Isso acontece. O desconforto, ele é natural quando existe algo como esse. A religião desespera, muitas coisas aconteceram. Eu fiz uma carta e mandei para a convenção. Tenho cópia dessa carta. Mandei dizendo, estou me desligando da convenção, pedindo o meu desligamento porque Deus me deu uma visão diferente. Agradeço o tempo que essa convenção serviu de bênção na minha vida. Fiz essa carta, mandei, eles fizeram a interpretação que eles quiseram. Certo? Na época, inclusive, muitas coisas foram somando, né? Na época eles tomaram a atitude que eles quiseram e eu respeito. Não tem problema nenhum. Eles têm a visão deles. Mas pastor, diz que a convenção da Assembleia de Deus faz isso. Eu não importa o que eles fazem. Eles administram assim, não importa como eles administram. Eu não vou prestar conta diante de Deus de como eles administram a Igreja Assembleia de Deus. Eu vou prestar conta diante de Deus de como eu administro o meu ministério, a minha casa, a Igreja Recomeçar. Vou prestar conta diante de Deus das almas que eu preciso ganhar. Chega de discussão religiosa, chega de disputa religiosa. Vamos buscar almas. Para de arrumar confusão e conflito e julgar e vai ganhar almas para o reino de Deus. Vai orar por enfermos. Invade os presídios, invade os hospitais e vai orar. Vai para as ruas. Invade as nações. Vai para a África. Vai tocar as nações. Certo? Onde tem pessoas carentes que precisam do que Deus colocou dentro de você. E aí eu saí. Iniciamos a Igreja Recomeçar. Tão pequena no sentido numérico, mas tão grande no sentido de essência. Quero agradecer a Deus pela minha esposa, que está junto desde aquele tempo.
pelo pastor Itacírio e pastora Leia, lá de Capinzal, nossos vice-presidentes, que estão juntos desde aquele tempo. Pelo pastor Paulo César Rodrigues, pastora Juciane, Aninha, que estão juntos desde aquele tempo. Pela Idalina, que está junto desde aquele tempo. Eu vou esquecer aqui alguns nomes. A Dani, que está junto desde aquele tempo. Pessoas que embarcaram num barco que, humanamente falando, era desprezível, que as pessoas achavam que ia afundar ali. Eu quero falar uma coisa para você, não é a aparência do barco. O Titanic afundou e a arca não afundou. Não é a aparência do barco, é se Jesus está no barco e Jesus está nesse barco. E ali nasceu a igreja Recomeçar. Começou a crescer. Nós erramos muito como igreja, você não tem noção. Você não tem noção dos sofrimentos, os desafios, os milagres que Deus fez, as coisas que a gente errou como igreja, foi tentando ajustar, tentando acertar, tentando organizar e fomos aprendendo e crescemos juntos. E estamos aprendendo até hoje. Hoje a gente já erra menos e acerta mais, graças a Deus. E as pessoas que estão focadas e que têm nos ajudado, certo? As pessoas que têm abraçado essa causa, que têm feito com que o ministério cresça. Tivemos desafios financeiros. Cada mês é um milagre de Deus. Eu que sou pastor presidente, eu sei dos desafios, mas Deus tem levantado pessoas. Deus levantou gente quebrada. Deus levantou gente falida e ergueu e tornou grandes empresários. Vou citar dois, pelo menos aqui, vou citar o pastor Antônio, certo? Que era morador de rua e que na época que encontramos, a gente alimentava ele e a família com cestas básicas da igreja e que hoje é um empresário. Quero citar o pastor Paulo César Rodrigues e a pastora Juciane lá de Joaçaba, que tinham tamanhas dificuldades. Citar eles como exemplo, mas tem centenas de pessoas, Deus foi levantando, pessoas que estão comprometidas, pessoas que mesmo em meio a essa pandemia têm mantido a igreja. E nasceu a igreja Recomeçar, que tem como objetivo pregar um evangelho claro, um evangelho simples, que tem como objetivo que a igreja se una com o pastor para escrever uma história. Hoje nós temos 8 unidades, onde tem um auditório, tem células, pessoas que pregam o evangelho. Temos igrejas afiliadas, né? Temos igrejas aliançadas, afiliadas lá na Itália, o pastor Marcelo, a pastora Marlene, em Verona, na Itália. Nós temos lá na Angola o pastor Churdira, a pastora Natália. Nós temos pessoas, nós temos o pastor Cassiano, da Life Peace, Campo Bom, a pastora Simone, certo? Nós temos pessoas que caminham junto e Deus tem me usado para abençoar a vida de pessoas e usado pessoas para abençoar a minha vida. Vou falar para você, o evangelho de Cristo Jesus é simples. A palavra de Deus é simples. Não tenha medo da tua história. Não tenha medo das tuas fraquezas. Não tenha medo dos teus erros. Não tenha medo de encarar os momentos mais difíceis da tua vida e acreditar que Deus vai fazer milagre. Não tenha medo do desespero, não tenha medo da depressão. Enfrente tudo isso de cabeça erguida. Pastor, em meio à situação que o Brasil está vivendo, o mesmo Deus que nos sustentou até aqui nos dará vitória. Eu quero profetizar sobre a tua casa. Eu vou fechar agora com uma oração, mas antes eu quero chamar aqui a minha esposa para chegar até aqui, pelo menos aparecer aqui, nós vamos orar juntos. Então eu quero chamar a minha esposa para chegar aqui. Aqui está galera. A pastora Cris, a minha esposa, 12 anos de casado, fizemos dia 4 de maio. E quero chamar a minha filha também, a Tainá, que mora com nós já há 2 anos e meio, certo? É ministra de louvor na Recomeçar aqui de Foz do Iguaçu, a minha filhona, olha. Oi, e nós queremos orar, nós vamos orar por você, certo? Depois dessa oração, a Tainá vai cantar um louvor e aí a gente vai abrir para perguntas. A pastora Cris vai falar, mas agora eu quero orar por você. Eu sinto muito forte a presença de Deus, certo? Eu quero deixar registrada essa oração. Eu quero que Deus toque o teu coração, que Deus toque a tua vida, que Deus te abençoe. E esta unção de Deus que Deus derramou sobre o meu ministério vai tocar você onde você estiver. Deus, em nome de Jesus, como uma família sacerdotal, uma família pastoral, marcado por desafios e desertos, mas marcado por milagres. Depois de compartilhar com essa pessoa que está nos assistindo agora, compartilhar a minha história de vida, eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Pessoas que, quem sabe, estão vivendo desafios no casamento, pessoa que, quem sabe, no momento está divorciada, pessoa que, quem sabe, está doente, triste, arrasada, que alguma coisa não deu certo.
Agora eu quero profetizar, Deus, um novo tempo na vida de cada pessoa. Ministérios que estavam fracassados, eu quero ministrar um novo tempo, Deus, e que a tua verdade plena seja evidenciada na vida de cada pessoa. Eu quero profetizar um milagre, cura, restauração. Deus, assim como você fez na minha vida, eu quero que o Senhor faça na vida dessa pessoa, que o bálsamo do Senhor venha envolver a vida de cada pessoa. Nós profetizamos como família sobre a vida de centenas e milhares de famílias, em nome do Senhor Jesus, para a vergonha de todos os demônios que lutaram contra a minha vida, o meu ministério e a minha família. Que esses demônios que estão lutando contra a família sejam envergonhados também e que o nome do Senhor seja glorificado. Restauração, alegria, paz e vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Que você seja um vencedor, que você seja uma vencedora e que nada, que os problemas não silenciem a promessa de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida.